Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de discursivas. Hoje irei analisar uma questão de legislação penal especial e essa aula vai ser muito especial porque eu irei trabalhar essa questão em cima do esqueleto que a gente trabalhou também na aula de estruturação. Essa questão aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque todo passo a passo eu vou seguir conforme o esqueleto e vocês vão perceber como é simples a estruturação quando você tem um modelo ali pronto para facilitar no dia a dia e como isso vai poupar tempo no dia da sua prova para que você responda com mais tranquilidade as questões do dia. Então, pessoal, essa questão é sobre a lei de abuso de autoridade. Eu vou explicar com vocês, vou ler com vocês, vou explicar as respostas, né? Dar algumas dicas e depois trabalhar a resposta no Word mesmo, tá? No Word mesmo. Pessoal, é o seguinte, né? É o seguinte. Essa questão sobre abuso de autoridade, elemento subjetivo, efeitos e condutas. É um texto, é um estudo de caso, né? Você tem um caso concreto. Então, vamos explicar como se começa a questão. Vamos lá. Douglas, policial civil que está investigando uma organização criminosa, durante diligências relativa à investigação e andamento, invade clandestinamente a casa de Denilson, um dos investigados, porque observou do lado de fora que uma mulher que estava dentro do imóvel gritava, proferindo as seguintes palavras: Socorro, por favor, não me mate. Alguém me ajuda? Todavia, ao ingressar no imóvel, Douglas observou que a mulher não estava sendo agredida, mas sim fazendo ali uma brincadeira. Com base na situação apresentada, discorra de forma fundamentada. Tudo bem, então, a partir desse caso, você tem ali três questionamentos que devem ser abordados no seu texto. Vamos analisar aqui o primeiro questionamento. O primeiro questionamento é o seguinte: elemento subjetivo e efeitos da conduta na lei de abuso de autoridade. Ou seja, o primeiro questionamento que é ser abordado no texto não versa sobre o estudo de caso. É um elemento genérico da lei, né? Então aqui a gente tem que observar qual é o elemento subjetivo na lei de abuso de autoridade. É o dolo genérico, é o dolo específico? Além disso, efeitos da condenação. Então esses dois aspectos devem ser analisados no seu parágrafo, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem em mão o seguinte, a lei de abuso de autoridade, ela exige o dolo específico, né? Não basta ter a vontade de cometer o delito, mas sim o dolo específico que a lei própria disciplina ao relacionar os delitos dessa norma, tá? Então existe até um mnemônico muito interessante, MPBs, né? Que facilita para que você discorra sobre os elementos subjetivos específicos, né? Esse mnemônico é MPB, aí coloca um S no final, MPBs, né? Que o primeiro é o seguinte, né? O primeiro é o seguinte: seria o mero capricho. Mero capricho, né? Seria também prejudicar outrem. Prejudicar outrem. Seria beneficiar a si mesmo. Tô escrevendo pequeno aqui mesmo, pessoal, mas vocês podem perceber na lei, tá? Beneficiar a si mesmo. Ou ainda satisfação pessoal. Então, beneficiar a si mesmo o terceiro e satisfação pessoal. Então é o seguinte, pessoal. A lei de abusividade exige um elemento subjetivo específico, o dolo específico, né? E aí, dentre esses elementos, a lei disciplina quais seriam. Um mnemônico interessante, MPB, aí coloco o S no final, MPBs, que seria o mero capricho, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou satisfação pessoal. Então aqui esse mnemônico ajuda bastante, eu inclusive recomendo você ter mnemônicos, né? Porque no dia da prova é um pouco complicado você lembrar de tudo, então isso aqui facilita muita coisa. Então, pessoal, esse é o mnemônico e a gente responde o primeiro questionamento, né? Aí os efeitos, né? Existem os efeitos. É algo muito interessante, geralmente quando a gente tem uma legislação penal especial, as questões, seja na prova objetiva ou discursiva, versam sobre os efeitos, que a lei geralmente disciplina os efeitos da condenação, né? Geralmente pergunta, o efeito é automático ou não é? Qual seriam os efeitos? A inabilitação para o exercício de cargo ou função pública por quanto tempo? Então, é interessante você ter sempre essa noção quando estuda uma lei, uma lei penal especial, né? Então, aqui a gente respondeu parcialmente a primeira questão.
Se vocês quiserem anotar, vocês pausem, tá? Eu vou apagar aqui para ter espaço para escrever na outra, tá? Então, qual que seriam os efeitos, pessoal? A lei disciplina o seguinte: primeiramente, um efeito automático. O efeito automático, reparar ou indenizar o dano causado. Então, você tem que, é um efeito automático. Automático é o quê? Reparar, indenizar o dano causado. Um pouco ruim. Indenizar. Vou colocar só indenizar, tá, pessoal? Então, esse é o efeito automático, indenizar o dano causado pelo crime. Só que perceba, é só esse efeito? Não, a lei disciplina também mais dois efeitos, que seria a inabilitação por exercício do cargo ou o mandato, né? Então, você tem que ver que vai causar ali essa inabilitação e a reincidência. Só que perceba, eu te pergunto, essa questão aqui, ela não perguntou, né? Mas eu te questiono. Essa inabilitação e a reincidência, ela é automática? Eles são automáticos? São efeitos automáticos? Pode ser que a questão pergunte sobre isso. Porque a questão pode questionar, olha, na lei tal, lei de drogas, essa inabilitação é automático ou não é? Essa reincidência é automático ou não é? Então, esses aspectos ali, geralmente a legislação cobra, é interessante você saber. Aqui não foi cobrado, perguntou apenas dos efeitos. Mas de antemão, eu vou falar com vocês. De automático, nessa lei, você tem apenas, de fato, a indenização do crime. Agora tem os não automáticos. Você tem no automático, né? E aí você tem é, o seguinte aspecto, né? Primeiro aspecto, a inabilitação para o exercício do cargo ou da função pública. Então você tem a inabilitação. Segundo aspecto, que a lei também tem, seria a perda do cargo, né? Porque se você age ali, se você comete um crime por meio da função pública, por meio de como agente público, você vai perder esse cargo. Só que a lei especifica como seria esse aspecto. Primeiro, esses dois efeitos não são automáticos. Não são automáticos. Segundo, aqui, esses efeitos, eles necessitam ali também de que o indivíduo seja reincidente. Reincidente. Então, para que o indivíduo, na lei de abuso de autoridade, perca o cargo e também seja inabilitado para o exercício de função ao cargo público, ele precisa ser reincidente e, como não é efeito automático, isso precisa ser declarado na sentença. Então, tudo isso aqui, eu não sei se vai caber aí para vocês, mas é o seguinte, isso aqui depende de reincidência. 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 Então aqui a gente responde também o segundo questionamento. Os efeitos seriam esses, tá? Efeitos de indenizar o dano de forma automática. Não automático agora. Inabilitação para exercício da função pública, a perda do cargo, dependendo também da reincidência. Então, pessoal, aqui a gente responde agora totalmente a resposta 1, tá? A resposta da 1. Perceba que essa resposta da 1 vai ser um pouco maior, justamente porque a gente tem mais elementos para serem trabalhados, tá? E a gente vai adequar o esqueleto a essa discursiva. Então, aqui feitas essas considerações, e uma dica que eu posso te dar, quando questiona sobre efeito automático ou não, nas legislações penais especiais, uma dica que eu peguei, vocês conhecem aquele carro Toro, né? Aquele carro da Fiat? Então vocês vão pegar dessa maneira também, tá? Na legislação penal especial, aí você divide aqui, ó. Tortura é automático também. Organização criminosa também. Então, você tem como efeitos automáticos, mesmo que o juiz não deixe expresso aquilo ali, é efeito automático da sentença, e nos crimes de tortura e de organização criminosa, você tem esse fato, tá? De perder o cargo e ser inabilitado. Então, é uma dica que eu dou, tá? Me ajuda bastante. É interessante também vocês ficarem atentos à lei de lavagem de dinheiro, que tem um aspecto também interessante nessa parte de efeito automático ou não. Mas eu deixo essa dica aqui para facilitar vocês. Pessoal, vamos lá. Questionamento 1 respondido. Questionamento 2 é mais simples, tá? Qual que seria o questionamento 2?
Douglas praticou o delito de abuso de autoridade? Gente, Douglas, ele não praticou. Primeiramente, Douglas não tem dolo específico, né? Se eu falo com você que a lei condiciona o crime a um dolo específico, você precisa analisar na questão se o indivíduo agiu com esse dolo. Na questão não fala nada que a gente possa inferir que ele agiu com um dolo específico de prejudicar alguém, um mero capricho, satisfação pessoal, nada disso, nada disso. Ele simplesmente agiu, né, como policial civil, em uma situação que ele pensou, essa pessoa pode estar ali em uma situação de perigo e eu vou prestar socorro. Só que de fato ele estava ali em uma situação que o fato não foi o que ele pensava, né? Ele estava numa situação ali que não era o que ele imaginava. Então, não agiu de forma alguma em dolo específico, né? Então é o seguinte, Douglas não praticou. Por quê? Porque ele agiu para prestar socorro, mesmo que de fato na prática não acontecia. Você tem uma situação aí que é o erro do tipo, né? Que a pessoa age de uma maneira, mas na prática a situação é diferente. O fato é diferente do que foi interpretado pelo agente. Então, não, Douglas não praticou delito de autoridade, né? Porque ele agiu para prestar socorro. Agora, o questionamento 3. Caso Douglas fosse cumprir um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, já tem uma situação hipotética aqui diferente. A que horas ele não poderia cumprir referido mandato sob pena de incorrer em delito de abuso de autoridade? Gente, isso aqui também é questionamento dessa nova lei. O que acontece? Existia uma grave divergência na doutrina acerca de que horas seria noite, que horas seria dia, que horas poderia ser incorrido ali, você poderia cumprir um mandado ou não, ou uma busca domiciliar. Então, alguns treinadores falavam 21 horas, outros falavam 20 horas, outros falavam 22 horas. Então, não existia um consenso de fato. A lei de abuso de autoridade chegou e falou o seguinte: olha, a partir das 21 horas até 5 horas, ele não pode cumprir nenhum mandado, que é considerado ali essa situação de proteção ao domicílio. Então, a lei condiciona o seguinte horário: 21 horas a 5 horas. Nesse horário ele não pode cumprir, como fala, cumprir o referido mandado. Aí continua a questão, né? Que são duas perguntas. Nessa situação, então beleza. Nessa situação, ele poderia ser beneficiado pela transação penal? Gente, transação penal é uma medida lá no juizado especial criminal, tá? Que condiciona ali o agente, que o agente não é reincidente, que o agente não foi beneficiado nos últimos 5 anos por transação penal, que condiciona ali a extinção daquele delito, se ele cumprir certos requisitos, né? Então é um acordo feito pelo MP sobre a homologação do juiz com o acusado. Só que tem um detalhe específico, né? Que a lei de juizado especial criminal, ela vai versar o seguinte, que a transação tem um limite de pena. E esse limite é o mesmo que é abordado acerca ali do que vai ser ou não do que vai ser ou não a atribuição do juizado especial criminal. E qual seria isso? Seria a pena, né? A pena não pode ser superior, não pode, a 2 anos. Cumulada ou não com multa, né? A lei fala, cumulada ou não com multa, tanto faz ser com multa ou não. Então, se o indivíduo cometeu um delito que não foi superior a 2 anos, tranquilo. Esse indivíduo analisando ali a situação, se ele é reincidente ou não, as situações específicas, ele pode receber o benefício da transação penal, né? Só que se a pena passar de 2 anos, independente de ter multa, ele não pode. O que acontece? Gente, o crime em questão, o crime que essa situação traz, né? Que seria uma situação que ele não age para prestar socorro, seria uma situação que ele não age para prestar socorro e sim com um dolo específico, cometendo crime de abuso de autoridade, esse crime tem uma pena diferente. Por mais que pena seja algo complicado de decorar, mas é interessante em alguns delitos você ter essa noção. Esse crime tem pena de 1 a 4 anos. E isso inviabiliza que ele receba a transação penal. Por quê? Porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. Então ele não pode, nessa situação, nesse caso hipotético, receber transação penal. Porque ele não cumpre com o requisito objetivo, né? E se tivesse nessa questão perguntando se ele poderia receber sursis
processual. O que você responderia? Gente, o sulcis processual também está na lei do juizado especial criminal, né? Que é juizado especial, aí lá no artigo, se não me engano, 80 ou 90, é algum desses artigos versam a respeito disso. Só que é interessante é o seguinte, o sulcis processual não versa sobre pena máxima. Você não precisa analisar a pena máxima no sulcis processual, você analisa a pena mínima, seria essa pena. E o sulcis processual estabelece que a pena, para ser cabível, é igual ou inferior a 1 ano. Então, nessa situação, por exemplo, ele não poderia receber transação penal, mas ele poderia receber o sulcis processual. Ah, professor, mas a questão não perguntou. Sim, eu estou trabalhando aqui em uma situação hipotética que poderia ser abordado. Né? É interessante a gente pensar em diversas hipóteses, né? Então, só uma dica que eu dou para vocês terem essa noção de transação penal, sulcis processual, sulcis pena, que é do Código Penal. Vocês têm que ter essa noção desses institutos. Acordo de não persecução penal é muito interessante você ter, porque uma questão é, esses institutos, gente, eles trazem requisitos diferentes em questão de pena. O acordo na persecução penal é diferente demais. Então, você ter essa diferenciação, faça um esqueminha, faça um mapa mental, faça um flashcard e sempre relembre essas diferenças, porque cai muito e cai justamente para você comparar, tá? Você comparar. Então, feitas essas considerações, vamos resolver agora a discursiva conforme o esqueleto. Gente, é esse o esqueleto, tá? É esse o esqueleto. Questionamento. Irei ter um parágrafo inicial como se fosse um resumo, igual ensinado no esqueleto? Lembra que eu falei? Se caber, né? Se couber, no caso, se couber, você coloca. Se não couber, retire. Nesse caso aqui, por precaução, eu vou retirar. Por quê? Porque a questão 1 e a questão 3, ela é um pouco mais longa. E por precaução, eu vou resolver tirar, tá? Então, essa parte aqui, eu vou resolver tirar. O resto, eu vou manter. Gente, agora eu vou tirar a tela do tablet, porque eu vou abrir o Word. Mas a tela do tablet vai ficar aberta aqui pra mim. Então, eu vou ficar olhando pro esqueleto. Então, vocês ficam de olho no material de vocês aí, tá? Então, vamos lá. Tô abrindo aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com o esqueleto, tá? Tá tranquilo. Tô vendo que vocês estão dando pra ler. E vou responder com vocês agora. Seguinte, tá tudo anotado aqui das respostas que foram dadas. Aqui é um notebook, eu vou escrever, tá? Vou chegar um pouco pra frente, vamos lá. Gente, o primeiro questionamento era o seguinte. É o elemento subjetivo e os efeitos da condenação, né? Então, como a gente não vai ter introdução, nós temos que fazer uma referência de que é o primeiro parágrafo, né? E eu sempre gosto de começar com inicialmente. Inicialmente. Acho muito interessante e simples. Pode começar com o primeiro ponto, em primeira análise, o que for. Mas esse aqui, vou começar com inicialmente. Perceba, não vou fazer introdução, então eu vou fazer uma referência à pergunta. Se eu não faço introdução, eu faço uma referência ao questionamento para situar o corretor ao que estou respondendo. Então vamos lá. No que se refere ao elemento subjetivo, que foi o questionado, eu estou lendo aqui para vocês, o que foi abordado? Que a lei de abuso de autoridade exige que o agente tenha um dolo específico, né? Então vamos lá. No que se refere ao elemento subjetivo, a lei de abuso de autoridade exige que o agente público, ou o agente, né, tenha finalidade específica de praticar o ato, né, realizar a conduta, praticar o ato que for, de realizar a conduta com intenção de prejudicar. Aí vamos lembrar do mnemônico. Prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo. A si mesmo ou a terceiro, né? Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então perceba que aqui eu respondi o primeiro questionamento. Isso aqui é do esqueleto, né? A resposta inicial. Aqui eu faço uma referência ao questionamento. Opa, que é muito interessante que vocês façam isso também. E aqui é o mnemônico, né? Prejudicar outrem. Gente, eu tô confundindo os atalhos com LibreOffice. Beneficiar a si mesmo a terceiro ou mero capricho. No caso, é o mero que é dito. Por satisfação pessoal. Então, MPBs, né? Então tá respondido, pessoal. Tá respondido, né? Perceba, eu vou agora responder outro questionamento no mesmo parágrafo. Como é uma informação adicional,
eu preciso trazer um elemento, um conectivo, que tem uma ideia de adição. O mais simples possível, que a ideia nossa é ter um texto simples, fácil de ler. Ademais, né? Ademais, perceba, vou fazer referência ao questionamento, de novo, em relação aos efeitos da condenação. Não tem erro, pessoal. Aos efeitos da condenação não tem erro. Haverá obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, né, gente? Só que existem mais. Além de, em caso de reincidência, que é um dos pressupostos, né? É um dos pressupostos, porque o outro pressuposto é que o efeito não é automático, né? Mas, primeiramente, eu vou deixar como esse pressuposto. Além de, em caso de reincidência, a inabilitação ou habilitação para o exercício do cargo ou função pública por 1 a 5 anos e a perda do cargo ou função pública. Tá. Então a gente respondeu. Só que eu tenho que deixar claro agora o outro pressuposto, né? Não tem jeito. Eu preciso deixar claro aqui no questionamento, né? Esses dois últimos efeitos, fazendo referência, né? Fazendo referência. Esses dois últimos efeitos não são automáticos e necessitam ser declarados na sentença. Declarados motivadamente, né? Na sentença. Gente, do esqueleto, ademais. Do esqueleto, referência ao questionamento. Resposta direta, gente, de novo confundindo, perdão. Resposta direta sobre os efeitos, né? Obrigação de indenizar o grano, além de, em caso de reincidência, a inabilitação para exercício do cargo ou função pública por 1 a 5 anos e a perda do cargo ou função pública. Esses últimos efeitos não são automáticos e necessitam ser declarados motivadamente na sentença. Perfeito. Então tá aqui respondido. Esses aqui é um pronome, referencia ao que foi dito anteriormente, né? Perceba que eu quis criar uma frase aqui a mais para especificar que os efeitos não são automáticos. Você poderia, por exemplo, falar o seguinte, olha, inabilitação, perda do cargo, vírgula, sendo esses últimos efeitos não automáticos. Tranquilo, tranquilo. Por exemplo, aqui, ó. Sendo esses dois últimos efeitos automáticos. Tranquilo. Assim, gente, tudo é questão aqui de gosto pessoal. Não existe prejuízo algum. Ah, professor, mas tem um gerúndio aqui. Gente, gerúndio é diferente de gerundismo. O gerundismo causa perda de ponto. Gerúndio não, tá? Então vamos lá. Vou deixar assim. Segundo questionamento, né? Segundo questionamento, se Douglas praticou o delito de abuso de autoridade e o esqueleto, né? Tendo em vista o caso apresentado, gente, isso aqui faz parte do esqueleto, tá? Tendo em vista o caso apresentado. Deve-se atentar aqui, né, gente? Deve-se atentar que Douglas ele não praticou delito de abuso de autoridade. Porque nos termos do... É o artigo, né, gente? Aí o artigo da lei, porque nos termos do artigo, se não me engano, 22, né, gente? Artigo 22. Vocês conferem. 22 da lei de abuso de autoridade. Não há crime quando o ingresso ocorre ante fundados indícios que indiquem uma situação de flagrante, né? Situação flagrancial, ou para prestar socorro. Tal como foi a hipótese situada, né? Perceba o seguinte, conectivo, né? Que faz parte do esqueleto. Aqui também. Gente, de novo, foi mal. Perceba o seguinte, Douglas não praticou o delito de abuso de autoridade. Quando eu falo isso, tem que explicar, né, gente? Por quê? Surge naturalmente. Se eu respondo algo, tem que explicar o motivo. Por quê? Nos termos do artigo 22 da lei de abuso de autoridade,
Não há crime quando o ingresso ocorre. Isso aqui já é da lei. Ante fundados indícios que indicam a situação flagrancial e a Constituição federalista também, tá? Ou para prestar socorro, tal como foi a hipótese situada. Perceba, poderia finalizar aqui? Poderia. Mas eu vou fazer uma conclusão só para deixar mais organizado, né? Vamos deixar um pouco mais organizado. Portanto, ele não poderá ser punido, certo? Pois ele agiu em situação, né? Ou com a intenção de prestar socorro. Pronto, perfeito. Então, eu respondi o questionamento 2 agora, tá? Então, portanto. E eu faço a ideia de conclusão igual foi ensinado nas aulas, tá? Pessoal, estão entendendo o esqueleto, como é que funciona? Né? Você faz o conectivo do parágrafo, traz o questionamento que a questão está trazendo e depois responde. Se a resposta vai precisar de uma motivação, de uma explicação, coloca a explicação. Usa conectivos, explicativos, por quê? Pois, uma vez que, posto que, vai usando. E a resposta vai surgindo. Que aí já é conteúdo técnico, tá? Então respondi, vamos para a terceira questionamento. Tô aqui, deixa eu olhar o questionamento. Aí pergunta das horas, né? E pergunta também se ele poderia ser beneficiado pela transação. Então vamos responder primeiro das horas. Gente, é o último parágrafo? É o último parágrafo. Então, é conectivo conclusivo, né? Eu já usei, vamos ver. Vamos fazer referência ao questionamento. No que tange, qual foi o questionamento? Ao horário. No que tange a vedação, né? A vedação da busca domiciliar. É vedação? Da busca domiciliar? Isso. No que tange a vedação da busca domiciliar, Douglas não poderia cumprir o mandado após as 21 horas ou antes das 5 horas. Por quê, né, gente? Explicação. Uma vez que, conforme o artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Abuso de Autoridade, uma vez que, conforme o artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, é proibido, né? Uma vez que, conforme o artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Autoridade, incorrerá em crime caso houvesse o cumprimento. Beleza. Vou arrumar depois, vamos continuar aqui a resposta. Agora tem um outro questionamento sobre a transação penal, né? Ainda, em relação à possibilidade de transação penal, de novo, referência ao questionamento, né? Douglas não poderia ser beneficiado, uma vez que o crime tem pena de 1 a 4 anos. Deixa eu descer. 1 a 4 anos. O que está fora da possibilidade da aplicação da benesse, da referida benesse. Que exige, né? Porque, né, gente? Se está fora da possibilidade, qual seria a exigência da lei, né? Que exige que o crime tenha pena de até 2 anos, ou seja, de menor potencial ofensivo. Então aqui tem a resposta. Por fim, faço uma referência ao questionamento. Douglas não poderia cumprir o mandato após 21 horas ou antes das 5 horas, uma vez que, conforme o artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Abuso de Autoridade, incorrerá em crime caso houvesse o cumprimento durante esse horário. Incorreria em crime. Ainda, em relação à possibilidade de transação penal,
De novo. Douglas não poderia ser beneficiado, uma vez que o crime tem pena de 1 a 4 anos, o que está fora da possibilidade da aplicação da referida benesse, que exige que o crime tenha pena de até 2 anos, ou seja, de menor potencial ofensivo. Perfeito, pessoal. Perfeito. Tem aqui toda a resposta conforme o esqueleto, tá? Respondi aqui com vocês conforme o esqueleto. Veja que resposta como é simples a estruturação. Gente, simples no que eu digo, de acessível. Vocês têm um esqueleto. Na aula de estruturação eu passei aqui, eu estou revisando com vocês. Gente, sempre. Precisa de introdução? Vê se tem necessidade. Se tiver, coloque. Não tem necessidade? Então, coloque um conectivo introdutivo ali, inicialmente, em primeiro plano, em primeira análise. Faz referência sempre. Sempre faça referência aos questionamentos. Para situar o corretor, gente. O corretor precisa ter situação ali de analisar o que está respondendo. Ele não precisa ler o parágrafo inteiro para entender que aí você está respondendo aquele questionamento. Não, situa desde o início. E após isso, faça uma resposta clara. Clara, olha, é isso ou não? Ah, ele cometeu esse delito ou não cometeu? E depois tem que explicar. Claro, tudo é explicado. Ah, por que não cabe transação? Por causa disso, disso e disso. Porque a lei condiciona a tal elemento. Aí por que cabe sursis processual? Porque o crime tem 1 a 4 anos, a pena mínima é igual a 1 ano, que cabe como requisito objetivo do sursis processual. Pronto, você vai responder de acordo com isso aí, tá? Sempre usando conectivos, respostas realmente simples, de fácil leitura para qualquer pessoa, que é o que fará você ser aprovado. Eu encerro aqui essa aula sobre discursiva de legislação penal, no que se refere aqui ao abuso de autoridade, tá? Eu encerro aqui essa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.